Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Estou aqui hoje, Rafael Santos, mais uma vez no MW Convida, nosso projeto do MW Futebol, para a gente poder estar recebendo a pessoa que foi indicada pelo Lucas Filos na nossa última conversa, no nosso último bate-papo. O Filos indicou o Matheus como uma pessoa que poderia estar agregando com a gente conseguiu conversar com o Matheus, conseguiu agendar um horário com ele para a gente poder estar batendo um papo. Então queria estar fazendo as honras de apresentar e agradecer ao Matheus por estar aceitado o convite, poder bater um papo com a gente, conversando sobre futebol, tática, todos os assuntos que a gente vai conseguir estar debatendo no meio da conversa. Tudo bom, Matheus? Opa, tudo bem? Um oi para todo mundo também que acompanha a gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui um pouco. Eu, em outros momentos, já participei um pouco do site também do MW e sempre gostei muito de falar de tática, de falar sobre o futebol como um todo, né? Então, é muito satisfatório para mim poder estar nesses espaços para poder comentar um pouco, para poder conversar um pouquinho sobre forma bem ampla também. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa falar de bastante coisa aí nessa conversa. A gente que agradece, porque a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas assim como você, como o Lucas, como pessoas que estão no MW, que tiveram um início, começaram a pensar essa questão da análise, que na minha visão é um assunto que a gente precisa abordar ainda mais. E dentro disso, para incentivar pessoas que gostam desse universo da análise, fala pra gente como foi o seu começo, como você começou a analisar, quais foram os seus primeiros trabalhos dentro disso. Então, meu começo ele já tem um tempinho, né? Eu, desde muito novo, eu acompanho futebol. O futebol europeu foi meio que um carro-chefe para começar a analisar. E um pouco aqui do futebol brasileiro também, que fui fazendo aos pouquinhos. Tem mais ou menos aí 6 anos, né? Eu comecei a mexer bem com isso ali em 2015. E o Twitter foi uma ferramenta que me ajudou muito, porque era uma época que não era como hoje, né, nas redes sociais, que a gente consegue ver que há um interesse maior, que a gente tem acesso a muito mais ferramentas para analisar o jogo. Era uma época diferente, que acontecia muito aquela análise por frame, né, que a gente via as imagens congeladas do jogo e algum destaque, e algum desenho tático, vamos supor, um time que se defende em 4-1-4-1 e ataca no 4-3-3. Então a gente via aquela coisa mais simples. Eu peguei essa época. E quando eu comecei a analisar futebol, eu não sabia direito como funcionava, de que forma acontecia. Eu não conhecia, por exemplo, a área de análise de desempenho. E como eu já estudava jornalismo, então algumas coisas eram um pouco parecidas, mas outras nem tanto, né? E era uma época que o Twitter ele não tinha tanta gente que estivesse ali para acompanhar. Eu tinha algumas referências já, mas era bem diferente de hoje em dia. E tanto que eu nem acreditava tanto que seria capaz de fazer umas boas análises de jogo, e muita gente acabou comentando comigo que era uma coisa que eu tinha que acompanhar, que continuar a fazer. E nesse meio tempo fui aprimorando, fui lendo muita coisa, fui aprendendo muita coisa, acompanhando muito, né? Porque um dos segredos sobre você melhorar e entender mais é você assistir mais, mais e mais. Então, acompanhar ligas, acompanhar times diferentes, entender formas de jogo diferentes também, né? Ter a cabeça um pouco mais aberta para o diferente, me ajudou nesse sentido. E faz um pouco mais de 6 anos já que eu tô nessa, então nesse período eu lembro de escrever bastante nos sites que eu já escrevia na época na Papel, então já tinha análise tática lá, escrevia também um blog meu solto, deixava muita coisa e até hoje deixo muita coisa no meu Twitter, então sempre que era possível acompanhar um jogo, prestar um pouco mais de atenção, olhar para uma outra perspectiva, eu sempre tentei fazer e segue assim até hoje, já tem mais de 6 anos e a gente segue nessa caminhada com aparatos diferentes, hoje com muito mais coisa que me permite entender um pouco mais, mas sempre com aquela vontade de entender o que está acontecendo ali. E você citou uma coisa que eu acho que é muito interessante quando a gente conversa com esse pessoal da antiga, que já produz conteúdo de análise há bastante tempo, essa questão do frame. Muitas pessoas gostam desse processo do frame para poder identificar
uma movimentação ou um posicionamento e descrever o que acontece antes e depois desse posicionamento de maneira textual. Tem pessoas que preferem com um vídeo direto, com as marcações, mostrando as movimentações. Eu acho que são dois perfis que eu gosto bastante. E dentro disso, quando eu comecei a atuar como técnico, você vai conseguir responder essa pergunta bem facilmente, eu consegui entender que não adiantava nada eu ter um desenho de 4-3-3 ou 3-4-3, qualquer tipo de variação, se eu não entendesse que de uma variação para outra, o deslocamento do jogador do ponto A até o ponto B é um deslocamento útil. Ele pode estar se deslocando com bola, ele pode estar se deslocando levando uma marcação, gerando uma superioridade, criando um espaço. Então, dentro disso, eu acho que é algo que é muito negligenciado, tanto por pessoas que estão começando agora, tanto por pessoas que meio que renegam a análise tática, essa questão da movimentação, do posicionamento, essa questão do entendimento do jogo como características e conceitos. Como que você entende essa leitura dos conceitos, como terminologias, como profundidade, amplitude, transição ofensiva, transição defensiva? Como que você entende esses conceitos de maneira mais simples possível para a gente explicar tanto para um leigo, quanto para um jogador, quanto até mesmo para um técnico profissional? Então, eu até hoje martelo um pouco na minha cabeça, porque eu não vejo como algo simples, né? Às vezes, até só da gente pensar no conceito, e assim, eu falo isso meio que levando para quem não tem tanta familiaridade com o assunto. Quando a gente pensa num conceito para passar para quem quer entender, às vezes só o nome já deixa a pessoa um pouco curiosa ou até no medo, né? Ah, o que é isso, o que é aquilo. Fazer entender mostrando como isso aplica no jogo. Então, seja num vídeo, seja num exemplo, a gente conseguir mostrar de que forma que os conceitos eles acontecem. Então, vamos supor, quando a gente quer explicar que um time precisa utilizar muito bem os dois lados do campo, porque utilizar a questão da amplitude vai ajudar você ter... vou pegar um conceito bem básico, um time que utiliza o jogo de posição, que vai utilizar os dois pontas muito abertos o tempo todo para gerar esses duelos de 1 contra 1 que são importantes. É importante você falar do termo e explicar por que aquilo ali acontece. Porque até a pessoa que às vezes tem a repulsa de não querer entender, ela acaba entendendo. E eu sempre fui muito a favor de facilitar o entendimento com o jogo, porque no final das contas as coisas não são tão difíceis quanto parecem, né? Para quem às vezes tem aquela resistência quando a gente fala de termo de jogo, porque eu também sou contra exagerar nos termos, porque quem está de fora talvez não vai conseguir entender. A minha proposta, principalmente no Twitter, sempre foi facilitar. E, inclusive, faz algum tempo, deve ter aí uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz uma thread com vários termos de futebol, vários termos que a gente utiliza, né, para entender o jogo, simplificado. O que significa cada coisa, algumas posições, algumas funções, que as pessoas às vezes ficam meio perdidos. Eu lembro que tinha uma época, vou dar um exemplo, uma época que o Tite usava muito a expressão ponta construtor. E muita gente não sabia o que era um ponta construtor. O que é um ponta construtor? E o próprio Tite já chegou a explicar em alguma das entrevistas, né, que gosta desse tipo de jogador, que começa o jogo partindo de uma posição mais aberta, mas que sempre vai trabalhar esse jogo por dentro. Então, eu sempre fiz questão de diferenciar o que um ponta, geralmente de beirada de campo, faz muito, que é buscar esse duelo 1 contra 1 na beirada, e que muitas vezes pode tentar até o drible por dentro, mas que é um jogador mais incisivo, que o ponta construtor muitas vezes é o meia que trabalha a partir do lado do campo. Dei alguns exemplos, né, de quando isso aconteceu. Na época eu lembro de ter pegado o exemplo do Jadson no Corinthians de 2015, que era um jogador partindo do lado direito, mas que muitas vezes terminava as jogadas construindo por dentro, deixando muitos passos para finalização. Então, eu prefiro tentar aplicar muito o que são os termos, né, desde os mais simples até alguns que a gente precisa explicar as intenções de jogo mesmo, como você estava falando aí,
no sentido de o deslocamento do ponto A até o ponto B, de puxar as marcações, são coisas que ficam implícitas, então nem sempre a gente consegue explicar de forma rápida e direta, mas quando a gente tem algum exemplo, quando tem algum vídeo, quando tem algum frame mesmo, né, de diferenciação de segundos, sei lá, um frame no minuto 22.20 do jogo, depois o 22.22, 22.25, que a gente vai mostrando essa diferença e a intenção ali facilita muito o entendimento. Então, ao menos no meu ponto de vista, e principalmente juntando o que a gente aprende, né, e aprende todo dia sobre análise de jogo e o que eu aprendo fazendo jornalismo, eu tento combinar as duas coisas, eu tento facilitar o entendimento, porque eu não acho uma coisa simples num primeiro momento, mas que quando a gente aprende, fica simples. Não é difícil de entender, às vezes as pessoas assustam com os termos, mas quando você começa a acompanhar, aquilo ali acontece por causa disso, acontece por causa de um movimento ali, tem uma intenção, e a gente sabe que quase tudo no jogo, o jogo de futebol, ele tem muito movimento espontâneo, ele tem muito aquilo de o jogador intuir, mas a gente sabe o quanto as coisas são organizadas, né, que existe uma intenção dentro das ideias, dentro do que um treinador quer passar, dentro do que os jogadores eles organizam, principalmente quando já estão entrosados, quando conseguem fazer muito mais esse repertório coletivo. Então, eu tento passar essa ideia quando a gente fala, por exemplo, de padrão de jogo. Então, algumas coisas que vão acontecendo, né, e tentar explicar o porquê de forma mais simplificada possível, assim. É uma linha que eu prefiro seguir. E você citou o jogo de posição, para dar um exemplo, e eu sempre, quando alguém quer entender o que é o jogo de posição, eu peço para a pessoa assistir os melhores momentos do Independente Del Valle e Grêmio, que foi um jogo que me marcou muito em relação a entender o jogo de posição, mesmo depois de analisar muito tempo, ler bastante. Foi onde eu consegui ver na prática algumas coisas que aconteciam em pequena parcela no jogo. Por exemplo, a equipe que joga com jogo de posição, quando ela enfrenta uma equipe com uma proposta específica para isso, ela consegue flutuar muito bem. E era muito nítido quando o atacante central do Del Valle saía da área e o zagueiro do Grêmio vinha igual um maluco atrás para tentar fazer o processo de acompanhar. O meio-campo não fazia o passe nesse centroavante, fazia o passe lateral, um jogador infiltrava dentro da área, recebia e fazia o gol. Quando você olha isso, você fala assim, isso é fácil, é um entendimento fácil. Só que para isso tem que existir duas propostas de jogo. Então, para ter um gol, alguém tem que acertar e alguém tem que errar. E não necessariamente o erro quer dizer que toda vez que eu repetir esse ato vai estar dando errado e eu vou sofrer gol, mas às vezes essa situação que eu estou fazendo pode dar exatamente o inverso, o oposto. Então isso que causa a mágica do futebol. Tudo o que vai acontecendo no jogo é mediante ao momento que eu estudo o adversário antes do jogo para me entregar uma posição o mais firme possível. E durante a partida eu vou fazendo uma nova leitura para ver o que ele trouxe de diferente. E dentro disso, acho que seria muito importante a gente conseguir contextualizar, mediante ao Campeonato Nacional, duas equipes que eu acho que a gente consegue encontrar um padrão e a gente consegue encontrar uma estrutura. Primeiro, na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino tem um trabalho que já vem sendo construído há um bom tempo pelo Barbieri e tem jogadores que vêm sendo convocados pela seleção. São jogadores que já vêm de um processo Bragantino de 2, 3, 4 anos. Queria que você falasse como que você identifica o Bragantino em relação aos prós e aos contras em relação às grandes conquistas. Por exemplo, o Bragantino chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu se sustentar e na Sul-Americana vem fazendo uma bela campanha. Como que você identifica os prós e os contras de maneira técnica e tática do Bragantino? Então, falando um pouco dessa questão, vou começar um pouco dos prós, porque acho que eles são maiores também, né? O Bragantino, ele me chamou muita atenção pelo seguinte: quando eles chegaram na Série A no ano passado, eu imaginei que eu tinha minhas dúvidas quanto à manutenção de projeto, né?
por mais que seja um clube que tem uma ideia, uma filosofia um pouco diferente dos times tradicionais do Brasil, a gente sabe que é um time que está no Brasil, então está dentro da nossa cultura, que é uma cultura mais difícil de manutenção de trabalho, e hoje a gente tem o trabalho do Barbieri como o mais longevo da Série A. Se não me engano, completou um ano recentemente. E é um time que, para mim, tem muita facilidade, muito sucesso em alguns aspectos que são muito difíceis de a gente ver no jogo, principalmente em continuidade. É difícil a gente ter um time que consegue fazer muitas jogadas, elas terem continuidade, partindo de variação, vamos supor, time que consegue aproveitar esse espaço de corredor central para trabalhar o passe, buscar um dos pontas abertos, né? E fazer a jogada terminar na conclusão por dentro. Então, você vê muito o Bragantino tendo esse repertório de sair com a bola limpa, construindo o jogo desde trás, acionando os jogadores abertos e concluindo com um jogador por dentro, ou então com um dos pontas buscando essa finalização a partir da entrada em diagonal. É um time que é muito rápido no sentido de construir jogo e tirar a bola da pressão. É um dos melhores do Brasil fazendo isso, sem nenhuma dúvida, e me impressiona o trabalho desenvolvendo jogadores jovens para fazer o papel que outros times fazem com jogadores consolidados. Acho que se a gente tira aí o Palmeiras, que já faz isso com o Danilo, que é muito jovem há muito tempo, a gente não tem outro time brasileiro que faz um jogo tão fácil com jogadores tão novos. E é um mérito. Por mais que seja uma filosofia do Red Bull Bragantino desenvolver com jogadores muito novos esse trabalho, a gente consegue ver que é uma equipe que tem muita facilidade, e o Barbieri tem um mérito absurdo nisso, né, de conseguir não só convencer os jogadores a executar o papel, mas de conseguir desenvolver muito a capacidade deles no dia a dia. Para mim, eu vejo até que para desenvolver jogadores jovens, ele e o Diniz são duas referências. O Diniz pode ter os defeitos dele, mas com os jogadores que estão em processo de desenvolvimento, eu vejo essa qualidade de forma muito firme. E outra coisa que me chama muita atenção no Bragantino é a capacidade de defesa no campo próprio. E a gente viu um exemplo muito recente aí de trabalho bem feito, que foi o empate com o Atlético Mineiro. O jogo que ficou 1-1, o Atlético conseguiu um empate num golaço do Diego Costa, mas foi um jogo completamente seguro da defesa do Bragantino, que sobretudo tem me chamado muita atenção nessa dupla Fabrício Bruno e Léo Ortiz. E eu pude acompanhar um pouco mais o Fabrício Bruno aqui no Cruzeiro, na época ali em 2019, 2018 para 2019, ele teve momentos muito bons, chegou a ganhar titularidade no Cruzeiro. O Mano Menezes gostava muito dele enquanto defensor. Um pouco antes do Cruzeiro ter aquela queda de rendimento, né, que decretou o rebaixamento, o Fabrício Bruno ele teve muitos jogos como titular e ele foi uma referência em defesa de área. Então, o Bragantino ele me surpreende no aspecto de não só priorizar muito bem a construção de jogo, mas conseguir mudar, se adaptar às fases do jogo, né? Em alguns momentos você vê que é um time que sabe se defender, se defende muito bem, e é um time com muita capacidade construtiva. Eu acho que em alguns momentos o Bragantino peca, e aí eu vou entrar nos contras, peca a construção contra equipes mais fechadas, e que em alguns momentos não vão ceder ao Bragantino aquela facilidade para os jogadores pisarem na área. É um time que tem muita facilidade para entrar na área com 3, 4, até 5 jogadores, e a gente viu que essa proposta não mudou com a saída do Claudinho. Inclusive, o direcionamento de mercado do Bragantino foi muito bom, porque ao menos para mim pareceu bem nítido que a contratação do Praxedes foi para suprir o Claudinho, que o Barbieri já trabalha com o Praxedes para ser um sucessor claro do Claudinho, e é um time que a todo momento deixou isso claro, né? Que quando tem espaço para entrar, entra com 3, 4, 5 jogadores e consegue transformar várias jogadas em gol com muita rapidez, e já fez vários tipos de vítimas, né, no campeonato, de perfis diferentes. Lembro bem dos jogos com Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que as propostas dos times influenciaram bastante o Bragantino e até facilitaram o repertório ofensivo, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo
nessa ideia de tentar trabalhar um pouco mais com posse, de tentar chamar um pouco mais o Bragantino e tentar expor o adversário, acabaram sendo expostos. Então, é um tipo de jogo que favorece muito o Bragantino e que nos minutos finais, sobretudo, consegue ter muito mais armas para ferir os adversários. É uma vantagem também que eu vejo no elenco do Bragantino, muitos jogadores que facilitam a proposta de atacar o adversário, e principalmente quando o adversário tem as costas ali desguarnecidas, né? Com um time um pouquinho mais cansado, o Bragantino é um dos melhores do Brasil nesse sentido. Mas eu vejo um pouco de inconsistência nesse sentido de conseguir enfrentar uma defesa que está um pouco mais fechada. O próprio jogo contra o Atlético deixou isso claro, né? A defesa do Atlético não permitiu muitas chances ao Bragantino, inclusive o próprio gol do Bragantino foi um gol contra do Nathan Silva, mas é um time que nem sempre consegue arrematar tanto, e a gente vê como que quando passa o Bragantino não consegue chegar muito à área do adversário, o time fica um pouco mais exposto e tenta fazer aquele jogo de trocação, aquele jogo de tentar ir atacar e defender a todo tempo, que deixa a equipe também muito, muito frágil atrás. E aí vou lembrar um jogo contra o Santos, que deu um empate, um jogaço, para mim, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, o empate do Bragantino com o Santos, se não me engano, em 2-2. Foi um jogo nesse cenário de trocação, e teve um empate, eu não vou lembrar contra quem foi, que foi um empate 0-0, foi o mesmo cenário. Acho que entra muito nesse sentido, e pelo fato de ser um time inexperiente em alguns aspectos, a gente vai ver uma equipe que nem sempre tem a cabeça para conseguir resolver os jogos, né? E talvez isso explique essa oscilação, que eu vejo como uma oscilação normal do time do Bragantino. A gente já conseguiu ver esse salto de qualidade da temporada passada para essa. E o Bragantino, na Sul-Americana especialmente, tem sido um time que está encontrando muitas soluções nos jogos. E a gente viu soluções em cenários diferentes, precisando elaborar jogo, precisando ser efetivo em contra-ataque e muito material humano para desenvolver. Então, o fato de o Tite ter olhado e ter convocado 3 atletas, né, que atuam no Bragantino, a gente viu o Arthur, viu o Léo Ortiz e também o Claudinho na época de Bragantino, nessa transição de sair do Bragantino para jogar no Zenit, né, sendo chamado seleção principal. É um processo natural, porque é o time que melhor desenvolve os jovens e que não só isso, né, mas tem poder aquisitivo para, em alguns momentos, tirar jogadores jovens que não estão sendo bem aproveitados nos grandes times e jogar ali. Então vejo como um processo importante e que, inclusive, né, não é um assunto agora tão em pauta, mas isso é importante para a seleção brasileira, porque a seleção vai precisar de jogadores jovens que estejam sendo, né, bem projetados aí, e o Bragantino tem feito muito bem esse papel e um grande trabalho. Para mim, eu chego a dizer até que talvez hoje a gente possa citar o Barbieri como o grande treinador do futebol brasileiro na temporada. E dentro disso, você citou a questão da formação. Eu acho que o Grêmio tem um ponto que eu acho que poderia ser aperfeiçoado, que é essa questão da formação um pouco mais cedo. Porque não que de maneira apressada, mas se você parar para pensar, os principais jogadores do Grêmio, eles geralmente viram titulares com 21, 22, 23. A gente pode citar Luan, Arthur, o Mateuzinho, o Matheus Henrique. Foram jogadores que de fato se profissionalizaram no Grêmio e começaram a jogar 1, 2 ou até mesmo 3 anos a mais do que nomes como Danilo, nomes como outros volantes que exercem a função de tirar a bola da pressão muito bem e fazem esse processo de maneira mais rápida e eficiente, não apenas rápida. E do Bragantino, eu acho que um jogador que eu gosto e acompanho bastante, que é o Raul que fez parte de um trabalho de base do Vasco, que apesar de tudo, o Vasco tem uma categoria de base muito boa, então vem surgindo jogadores bons, só que infelizmente eles não conseguem ser aproveitados no profissional. E o Raul é um jogador que atua nessa região do meio campo, na minha visão, muito bem. Ele consegue entregar tanto uma disputa física, apesar de não ser tão forte, mas ele consegue ganhar bem a dividida, consegue romper bem uma linha com passe, consegue no momento certo temporizar o jogo, fazendo a bola vir para trás e tentando atrair o ataque adversário, que você citou que é um ponto que precisa melhorar. E eu acho que algumas partidas que o Raul não joga, eu sinto um pouco da falta do meio campo que consegue tranquilizar, abaixa a pressão
ofensivo e traz o adversário um pouco mais para tentar gerar esse espaço. Mas eu acredito que realmente o Bragantino tem essas características que você citou. E do ponta construtor que você disse, eu acho que inclusive o Tite pode ter visto isso no Arthur. O principal time que o Arthur jogou foi aqui no Londrina, em 2017, quando ele veio do Grêmio Novo Horizontino, onde ele não atuou. O Palmeiras fez o empréstimo dele aqui em 2017, onde ele atuou muito bem, partindo como ponta, porém sempre ele próximo dos 20 ou 25 minutos do segundo tempo, o Negueba, que jogava bem aqui no Londrina, por incrível que pareça, saía porque ele cansava. O Arthur vinha para ser praticamente um meio campo, onde o Safira entrava como ponta em seu lugar, e o Arthur vinha saindo da ponta, construindo pelo meio, articulando junto com o Carlos Henrique, com os outros jogadores de área. Então acho que essa é uma característica que vai juntando todos os pontos que você disse sobre a questão do Tite gostar de um ponta construtor, do Bragantino ter um trabalho de base bacana, o Arthur ter a característica de atuar tanto pela lateral quanto pelo meio. Então acho que o quebra-cabeça vai se fechando e a gente vai conseguir entender por que do Arthur ter tido essa vaga. Você citou o jogo do Bragantino e Atlético. A gente falou um pouco sobre o Bragantino na Sul-Americana. Falando um pouco agora tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores, o Atlético é uma equipe que vem se fortalecendo com um processo totalmente oposto ao Red Bull. Red Bull que contrata jovens jogadores que não foram tão bem aproveitados e potencializa os seus jogadores. O Atlético não. O Atlético contrata o jogador pronto, preparado para poder entregar. Como que você enxerga o Atlético e citando os prós e os contras? Por mais que a gente vem assistindo, o Atlético entregando muito mais elementos pró-favoráveis, como que a gente consegue identificar os contras em algumas partidas que o Atlético, infelizmente, poderia ter entregado um desempenho melhor, porém, mediante a proposta do adversário, o Atlético não conseguiu entregar? Como que você identifica esses prós e contras? Então, entra um pouco nisso que você falou, do sentido de o Atlético já ir atrás do jogador pronto. Eu acho que isso tem muitos prós, e aí um dos contras já tá. Porque o fato de o Galo tá montando um time com muito jogador que não se desenvolveu em categoria de base, traz questões de não entender exatamente o que é o ponto mais forte de cada um. Eu não acho que hoje isso aconteça, porque o Cuca agora já conhece o elenco, mas essa crítica de o Atlético poder jogar melhor acontecia muito nos primeiros meses da temporada. A gente via um time que tinha sérias limitações, e sobretudo no aspecto ofensivo o Atlético tinha muita dificuldade. Eu gosto até de citar a estreia contra o Deportivo Laguaira, o empate na Venezuela, que o Atlético não jogou bem e conseguiu empatar o jogo, mas não teve uma atuação boa, com muita dificuldade de construção de jogo. E esse time do Cuca, ele pegou uma herança aqui com o São Paulo ali, né? Então, as referências do time eram muito de passado. Era um time que tinha como jogadores essenciais Johan e Keno, jogadores que praticamente não jogam com o Cuca. O Keno teve uma lesão e está voltando aos poucos, e o Johan realmente ele foi preterido mesmo, né? Outros jogadores até que oferecem mais do sistema que o Cuca quer trabalhar. Então, o Atlético ele passou por um processo de crescimento amplo, enquanto os atletas se acostumavam com a forma de jogo do Cuca, enquanto o Cuca conhecia ele para poder fazer o trabalho. Esse processo levou aí uns 2 a 3 meses, pelo menos, até o time começar a jogar bem ali. Jogar bem de fato, né? Porque já tinha alguns bons resultados, mas de junho para julho é que o time começou a realmente enganar. E nesse período a gente viu um time com mais identidade. Acho que faltava identidade ao Atlético. E o time, por ter mudado muito, né, nessa transição São Paulo e Cuca, demorou um pouco. Hoje a gente vê que o Galo é um time que mudou bastante a forma de jogo, que faz muitos encaixes para fazer a marcação,
mas que faz um encaixe muito firme em distâncias curtas, né, para não desgastar tanto a equipe. Então você vê o Atlético muitas vezes marcando, fechando muito linha de passe, evitando que os jogadores ganhem a bola nos corredores. Então os laterais, principalmente os titulares Mariano e Arana, fazendo muito esse encaixe, e os zagueiros trabalhando bem em abertura. É um time com uma linha defensiva muito rápida, então a entrada do Nathan Silva mudou significantemente a defesa do Atlético. O Galo tem muitos jogos que termina sem tomar gol. Falando aqui hoje, né, o Atlético chegou ontem a partida 50 na temporada, e é a melhor defesa acho que não só do Brasil, mas da América Latina no ano, na temporada, né? Só tomou 28 gols em 50 jogos, então é um time que tomou muito pouco gol. E eu gosto de falar que as maiores virtudes do Galo não são ofensivas, são defensivas. É um time que se defende muito bem. Então, muitas vezes, como consegue terminar o jogo tomando um ou nenhum gol, produz e entra muito disso na conta também do Everson. O Everson não chegou à seleção brasileira à toa. O Everson está fazendo a grande temporada da carreira dele. É um dos grandes goleiros do futebol brasileiro na temporada, talvez o grande, né? E gosto de dizer que é um dos 3 melhores jogadores do Atlético na temporada como um todo. Então o Galo tem muitos destaques defensivos. A gente fala muito do material humano do meio para frente, né? O incremento do Diego Costa, que a médio e longo prazo é um ganho muito grande para o Galo, mas o Atlético tem tido armas defensivas muito boas, né? Seja no sentido de manter, de sustentar um jogo ali numa vitória de 1-0, de sustentar um empate importante, de não tomar gols no plural, de conseguir criar tem que seja o mínimo possível para fazer 1 ou 2 gols e sustentar um placar positivo. Então essa sequência de jogos sem perder do Galo, ela se dá muito pela consistência defensiva e pela volta do Nathan Silva, por exemplo. Um sistema que já tinha algumas respostas, mas que o Cuca conseguiu potencializar muita gente. É até engraçado pensar, né? A gente sempre teve aqui o São Paulo ali como um jogador para desenvolver atletas, mas muitos dos atletas que chegaram no Galo na época do São Paulo estão jogando melhor agora do que jogavam com o São Paulo. E no meu ponto de vista, isso só está sendo possível porque houve esse trabalho do argentino lá atrás. Então a gente sabe, futebol é um processo. Futebol é um processo. O Galo, para conseguir chegar e jogar bem agora, precisou passar por esse processo de desenvolvimento com o São Paulo lá atrás. Eu não acho que seria possível jogar bem agora se não tivesse acontecido esse crescimento de 20 para 21, 2020 para 2021. E que hoje é melhor, e hoje mostra muito mais consistência ofensiva e defensiva. A diferença do São Paulo ali para agora é que o time produz menos, né? Cria menos chances, porque fica menos tempo com a bola. Mas quando chega à frente, tem jogadores de qualidade maior para definir. Acho que esse acréscimo, esse incremento das referências, o Galo ganhou referências, né? Não contratou muita gente, mas quem chegou como referência. Sobretudo as chegadas do Nacho e do Hulk mudaram completamente a forma de jogo, as armas que o time tem para decidir. E esse trio, né, de Savarino, Nacho e Hulk, principalmente, decidiu muitos jogos aí para o Galo. O incremento dos jogadores de banco. Vou dar um exemplo de um jogador que não é tão comentado, mas que tem sido muito importante para o Atlético, é o Sacha. O Sacha quase sempre sai do banco e ele gera muitos gols, ele gera muitas assistências, ele complementa muito o ataque. O Vargas demorou muito a entrar e entrou bem, então a utilização do elenco está sendo um trunfo pro Cuca. O Galo não é um time brilhante, não é um time que vai dominar como o Flamengo faz muito, sobretudo nos últimos tempos, né? Com o Renato, de pegar e decidir os jogos, mas o Galo é um time muito competitivo. Isso é uma coisa que, ao menos eu, enquanto acompanhando o Atlético nos últimos anos, eu nunca tinha visto. Eu acho que era o contrário. O Galo tentava muito mais ser brilhante e não competitivo. E aí acabava pecando em algum aspecto, acabava tendo alguma dificuldade. E esse ano a gente está vendo o time chegando em todas as frentes, porque é muito competitivo. O padrão de jogo ele não muda. Você muda os jogadores, mas você não muda o padrão. Você tem uma forma de jogar mais uniforme, você tem um time que consegue construir com toques curtos e que não nega essa essência. Sabe jogar tocando curto.
tem um goleiro que sabe participar da construção, que tem jogo, volantes que conseguem trabalhar essa transição muito bem feita, essa construção muito bem feita, e os atacantes que são mais objetivos. Então, é um time que a todo tempo mostra isso, que tem muita facilidade para atacar com os dois laterais buscando o fundo. Temporada passada, o São Paulo usava muitos extremos, né, para conseguir fazer esse papel. E até isso ajuda a explicar um pouco o Keno perdendo a titularidade. O Keno é esse atacante de extremidade que gosta desse drible e que acabou sendo preterido para ter o lateral buscando o jogo por fora e os atacantes muitas vezes combinando por dentro, muita tabela, muita aproximação. Isso é uma coisa que mudou. E de ponto negativo, imagino que o Atlético não tem a mesma hierarquia que o Flamengo tem, por exemplo, que até o Palmeiras tem, com jogadores que já estão mais acostumados a grandes duelos. O Galo está começando a acostumar com isso agora. Eu acho que isso faz muita diferença nos jogos dos times grandes, sobretudo na parte eliminatória. Eu imagino que isso possa fazer a diferença. E embora o Atlético esteja no melhor momento da temporada, não tem essa hierarquia. E muitos jogadores prontos, eles não estão 100% adaptados ainda, né? A gente está vendo aí que o Galo tem muitas armas diferentes, mas que, apesar disso, não é um time com que os jogadores têm esse entrosamento tão forte. O Galo está desenvolvendo isso agora, centrado de jogadores que talvez sejam os melhores, né? Para dar um exemplo, o Hulk, que, ao menos do meu ponto de vista, é o grande jogador do futebol sul-americano na temporada. E eu acho que o trabalho de pró e contra do Galo é bem próximo disso que você disse mesmo. É, algo que eu vejo como negativo e também positivo para o Atlético é que, se a gente for parar para pensar, os melhores jogos do Atlético, do Flamengo e do Palmeiras no ano, o Atlético foi o time abaixo dos dois. Os grandes jogos do Palmeiras e do Flamengo teve um desempenho acima do Galo. Só que os piores jogos do Flamengo e do Palmeiras são infinitamente abaixo dos piores do Galo. Então o Galo ele consegue entregar um mínimo muito alto. Apesar do seu máximo não ser tão mais alto do que isso, consegue manter uma regularidade muito grande, que é o que me faz pensar que o Atlético vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não garanto, porque pode acontecer muitas coisas, apesar de que tem um elenco que consegue sair uma peça e consegue entrar uma peça de grandeza muito boa. Citou o Sacha, que consegue entrar e consegue participar bem. Tem a questão de seleção, que vários jogadores vão ser convocados tanto para a seleção brasileira quanto para suas respectivas seleções. Mas dentro disso também acho que um ponto a longo prazo, além dessa temporada, é a questão da base. Eu sei que é um pouco ofensivo para a torcida do América Mineiro, eu consigo entender, mas é um jargão que se utiliza há muito tempo. Que antigamente era a categoria de base do Cruzeiro e do Atlético é o América Mineiro. Muitas pessoas falavam isso e, querendo ou não, era uma realidade por conta da condição financeira. E quando a gente vê o elenco do Atlético, a gente consegue ver um jogador da base que surge, um jogador da base que a gente vê no elenco e fala daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui a pouco ele vai começar entrando. Sendo que a gente vê os jogos de base do Atlético Mineiro e consegue ver boas peças, a gente consegue ver bons jogadores. E querendo ou não, o Cuca consegue fazer bem esse trabalho. No Palmeiras ele conseguiu pegar bons jogadores, conseguiu fazer os jogadores render, no próprio Santos. Apesar da filosofia do Atlético ter como, não uma obrigação, mas o principal foco, os grandes títulos, você acredita que esses jogadores do Atlético da base não vêm recebendo devidas oportunidades, mesmo no estadual, em partidas de brasileiro em minutos finais, por conta da proposta do Cuca, do elenco que ele tem diversificado? Ou você acredita que é uma proposta realmente que já parte da diretoria, de que contratou muito para não precisar usar tanto a base assim? Como você identifica essa característica do Atlético não estar utilizando tanto, ou até mesmo não ter no elenco principal nenhum jogador da base? Então, eu acho que vai muito da ideia da diretoria das contratações, né? É um elenco muito recheado, então até os bons jogadores da base que estão aí no elenco do Atlético, eles acabam naturalmente tendo pouco espaço. E aqui vale destacar
o Atlético tem um dos atacantes mais promissores do futebol brasileiro. 16 anos de idade ele já estava jogando, já estava sendo titular no profissional. Mas essa competitividade, essa briga por posição no elenco, ela é muito desleal para os jovens, né? É muito difícil aí conseguir ganhar um espaço. E apesar disso, algumas rodadas atrás, né, lá no começo do campeonato, o Atlético teve muitos desfalques, chegou a ter alguns atletas com Covid, chegou a ter gente desfalcando por lesão, e nesses momentos o Cuca utilizou muito a base, né? Então a gente viu os atacantes, o Felipe Felício, que tem se destacado também, a gente viu o Sávio ganhando alguns minutos, o Caleb, que é um jogador que transitou entre a base de São Paulo e a base do Atlético. O Caleb, ele tem jogado muitas partidas com o Cuca, mas jogando muitas vezes entrando no segundo tempo. Então são os 3 jogadores aí que ganharam mais minutos. A gente tem o Neto, que é um volante, que inclusive fez gol contra o Atlético Paranaense algumas rodadas atrás. Esses jogadores eles têm integrado muito o banco de reservas, mas pelo elenco muito farto, né, fica um pouco difícil, essa competição acaba sendo um pouco desleal para eles. Isso vem muito da ideia da diretoria mesmo, de contratar muita gente. O elenco do Atlético é um elenco muito numeroso e não utiliza tanto, né, os atletas. O único jogador formado na base que tem jogado é o Nathan Silva, mas que é um jogador de formação de muito tempo, que o Atlético já lançou e já emprestava a alguns clubes há alguns anos, há pelo menos 4 anos ele vem sendo emprestado para outros times. Mas, de forma geral, os jogadores mais jovens, eles tiveram mais oportunidades no Campeonato Mineiro. Nos primeiros jogos, principalmente, quando ainda não era o Cuca, quando o Lucas Gonçalves, que é analista de desempenho, ele estava comandando a equipe, a gente viu muito os jogadores jovens participando. Então a gente tinha alguns atacantes, como, por exemplo, o Echaporã, que participou um pouco dos primeiros jogos no Campeonato Mineiro. Ele até chegou a participar um pouco do início do Brasileiro, né? Participou. O Felipe Felício, que eu falei, ele participou um pouco da parte do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, chegou a ser até titular em alguns jogos. A gente teve aí o Sávio, que é a grande esperança da torcida, né? Para nos próximos anos sobressair bem, mas que ainda é muito jovem. E eu imagino até que esse processo de já colocar ele no profissional com 16 para 17 anos atrapalha um pouco a maturação dele, que é um jogador muito acima da média nos aspectos técnicos. O entendimento de jogo dele é outro nível, mas ele precisa de desenvolvimento, ele precisa de tempo para se desenvolver. Ele joga muito pouco até pela questão da idade da concorrência, né? Pensar que ele está competindo aí com o Savarino, com o Hulk, com o Zaratio, né, que tem trabalhado nessa função que seria dele. Então é um pouco difícil pro Sávio ganhar jogo aí. E nas outras posições o Atlético acaba sendo muito munido de gente, né? Tem muita gente nesse elenco aí. O terceiro goleiro do elenco, que é o Matheus Mendes, também da base, ele acabou tendo um pouquinho de espaço no estadual. Jogou bem, mas a fase do Everson fica difícil. Nunca confia no Everson, não confia. Então, até por esse elenco muito farto, acaba sendo muito complicado para os jovens terem espaço, né? O espaço deles é ali limitadinho, geralmente jogando 30 minutos no jogo, 20 minutos no jogo, e mesmo assim, quando há disponibilidade no banco. E uma coisa que até às vezes ajuda os jovens, o Atlético no banco, é a regra dos estrangeiros, né? O Galo tem 7 estrangeiros no elenco. Então, em muitos momentos, não dá para relacionar todo mundo. E o jogador do elenco que mais sofre com isso é o Alan Franco. A torcida pergunta por que o Franco fica fora muitas vezes. E essa regra dos estrangeiros acaba tirando ele dos jogos e colocando alguém da base. O Neto, que é um dos volantes, geralmente tem ganhado esse espaço, mas nem sempre ele joga. Então, essa minutagem ela acaba sendo um pouco mais complicada, mesmo tendo diferentes competições para fazer, porque é um elenco muito numeroso. E dentro disso, estando tanto esses jogadores que não são brasileiros, quanto essa categoria de base, eu acho que é muito fácil da gente analisar que Bragantino e Atlético Mineiro provavelmente tenham bons jogadores pensando em competições internacionais, sub-23, profissional e tudo mais. E dentro disso a gente consegue identificar e entender a seguinte situação, pensando em seleção que você já citou um pouco. Na minha visão, o Everson ele é muito bom, mas ele parte
de que ele precisa que um dos 3 convocáveis esteja mal. O Alisson já esteve um pouco mal, o Ederson teve algum período de entre-safra no City, mas eu acredito que o Everson vai se consolidando como a 4ª opção. E dentro disso, somando tanto o Bragantino quanto o Atlético, algumas outras equipes no cenário nacional, como que você identifica essa questão da seleção brasileira, pensando em jogadores que vêm pedindo espaço e ainda não receberam oportunidades? Pode ser um jogador jovem, pode ser um jogador mais experiente, mediante ao que vem sendo feito. Eu cito o Edenilson, que na minha visão não vem fazendo uma temporada tão boa quanto o ano passado. Acho que o Edenilson no ano passado jogou mais do que vem jogando atualmente, e não na seleção. No clube, o Everton Ribeiro vem atuando menos do que já atuou no passado, apesar de que na seleção vem sendo um dos melhores jogadores, e isso faz com que ele garanta sua vaga. Mas como que você vê esse cenário nacional, algum jogador que pode estar recebendo alguma vaga na sua seleção, tanto um brasileiro quanto um não brasileiro? Como que você identifica o cenário nacional em relação a esses jogadores que vêm sendo promessas, vêm sendo expoentes, vêm sendo novidades? Então, eu acho até que o Tite tem olhado bastante para quem está jogando aqui, e eu até cheguei a conversar uns dias atrás desse sentido. Eu fiz até uma tweet no Twitter falando sobre de que forma o Tite tem visto o ciclo para a Copa de 22, né, os nomes possíveis e alguns jogadores, principalmente do Bragantino. Eu acho que algumas posições são um pouco mais complicadas, porque ele já tem como jogadores definidos, né, quem vai jogar, e a grande maioria deles estão atuando na Europa. Então é difícil, né, fazer algumas projeções, e aqui, principalmente com os jogadores jovens, eu não vejo tantos que estão surgindo e que devam estar na seleção, ou que, ao menos do meu ponto de vista, tem nível de seleção, mas eu destaco um que para mim já poderia ter sido convocado, que é o Danilo do Palmeiras. Eu acho que é um jogador que casa muito com o que o Tite precisa. Ele poderia ser testado. Eu imaginei que ele seria convocado em vez do Edenilson agora. E o Edenilson, ele é um jogador que para mim também tem merecimento na convocação pelo conjunto da obra, porque são 3 temporadas já num nível muito alto no Inter. 19, 20, 21. Esse ano acho que está se destacando mais por estar participando dos gols, né? Mas desde o ano passado ele entrega muito em fases diferentes do jogo. E acho que aí, infelizmente ou felizmente, entra um ponto que é: o Tite já treinou o Edenilson, o Tite conhece o Edenilson. E acaba tendo essa questão da confiança, né? É a confiança com o merecimento. Acho que são 2 coisas que aí passam muito juntas. E eu queria muito ver o Danilo. Acho que o Danilo é o nosso volante mais promissor no futebol brasileiro. O Danilo e o Raul, para mim, são os 2 volantes mais promissores que a gente tem, surgindo. O Patrick de Paula talvez um pouquinho aí atrás. E o Danilo já mostrou essa consistência no Palmeiras, né? Ele é um volante que sabe trabalhar, e o Palmeiras, principalmente quando passa para esse módulo de 3 zagueiros, né? Que muitas vezes joga ali num 3-5-2, num 3-4-3. A gente consegue ver como que o Danilo ele dá esse dinamismo de jogo. Ele pode ser esse volante que joga ao lado do Casemiro. E para mim aí tá a posição mais disputada para esse espaço na seleção, e que a gente não tem um dono. Eu diria que lá em 2019 esse segundo volante seria o Arthur. O Arthur dominaria a posição, mas o Arthur teve uma queda. Eu cheguei até a comentar que é uma vaga que ela está muito em aberto, e que todos os candidatos que, ao menos na minha visão, são válidos para essa posição, eles são diferentes. Se a gente for pegar para analisar os que brigam por aí, que para mim são pelo menos 4 ou 5, né? Douglas Luiz, que jogou com o Tite no começo das eliminatórias e jogou bem. O Fred, que para mim é quem melhor encaixa aí, que para mim fez uma ótima Copa América, apesar da seleção não ter vencido. O Gerson, que entrou agora para jogar nessa data, né, já que não tinha o Fred. E o Bruno Guimarães, eles são todos muito diferentes entre si. E o Danilo é diferente de todos eles. O Danilo, ele para mim, ele faz o jogo girar mais rápido no começo das jogadas, né? Ele é um cara que recebe bem, que gira muito bem e que faz essa passada de uma área a outra muito rápido. Então, ele é um jogador que, para mim, ele marca a diferença e é um jogador mais seguro. É um volante muito seguro.
E acho que no futebol brasileiro não tem tantos volantes que passam essa segurança. Pensando em oportunidade, eu já acho que há algum tempo passou da hora do Arana ter um tempo de jogo com o Tite, né? E ele oferece o que o Tite precisa, um lateral de profundidade, que sabe atacar, que entende o momento de chegar ao ataque, embora o momento defensivo dele não seja tão bom, e nisso acho que o Alexandro ganha dele. Mas, de modo geral, entre os jogadores mais novos, eu diria que Arana e Danilo são os dois que eu queria ver muito na seleção em questão de teste, assim, né? Acho que dentro do sistema o El Ortiz encaixa muito bem, e o Tite já deixou isso claro, né? Que pensa em contar com ele em algumas convocações. Não acho que é a primeira opção de chamar. E dos jogadores mais consolidados, acho que essa volta de muita gente para cá é pensando em seleção brasileira. Quando a gente fala de Renato Augusto aqui no Corinthians, quando a gente fala do William no Corinthians, quando a gente fala do próprio Giuliano também, que voltou jogando bem. São três jogadores que imagino que queiram ser lembrados, né? Não acho que são jogadores que estão aqui só por voltar. Acho que penso em seleção também. Quando o Tyson voltou, eu tive algumas dúvidas, né? Mas e o estilo de jogo do Tyson não cabe tanto com a seleção, mas acho que é um jogador que também não veio para cá sem pensar nisso. E a gente tem muitos jogadores consolidados que vão pensar nesse espaço. O Flamengo, para mim, é o carro-chefe aí. E o Flamengo tem muitos jogadores que, para mim, precisam ser selecionáveis. O Everton Ribeiro, como você mesmo falou, na seleção, o estilo de jogo dele é mais potencializado para, como jogador influenciado, a entrar na área. Acho que o Tite, ele faz com que o Everton Ribeiro trabalhe mais essa virtude do que ele trabalha no Flamengo. E é um jogador que, para mim, é importantíssimo nas convocações. O Gabigol, embora não tenha entregado atuações tão boas, acho que é um jogador que precisa continuar sendo chamado. Se a gente pensa, Hulk, para mim, é uma boa alternativa, não é um jogador que precisa ser o nono de vaga. E do mais lá fora. Quando você falou de jogadores que eu queria ver na seleção, tem um que não está atuando no Brasil, mas que para mim é essencial, é o Antony, que inclusive fez um grande jogo agora na estreia do Ajax na Champions, né? O Antony, para mim, ele tem muito do que o Brasil precisa. Esse ponta canhoto que gera desequilíbrio. O Antony e o Rafinha do Leeds, eles geram esse perfil. Eles têm essa virtude, né? De ser esse jogador desequilibrante mesmo, que parte da direita com o pé esquerdo, que tem o passe final como virtude e que sabe finalizar. O Rafinha mais que o Antony. Mas o Antony, ele tem muito isso, né? E pensando num time que vai ter o Neymar como um jogador que finaliza, que vai ter o Gabigol como jogador que finaliza, que vai ter o Jesus como jogador que finaliza, eu imagino que o Antony é um complemento muito bom a ele. E talvez seja aí o jogador que eu mais queira ver na seleção entre quem não foi convocado. Mas aí dentro disso, eu concordo com você, acredito que realmente o Tite vem diversificando essa convocação, mas se for parar para pensar, são muitas opções para um técnico que é uma crítica, não que seja positiva, porque acho que é muito difícil falar isso, mas é uma crítica que eu fico triste em fazer essa crítica, porque eu gosto muito do Tite, que é o seguinte, eu acho que na hora do vamos ver, na hora da real competição, ele vai convocar teoricamente os mesmos. Você citou a questão do Danilo. Eu gostaria de ver o Danilo jogando, mas o problema é que ele vai levar o Fred em qualquer situação. Ele levou o Fred para a Copa, machucado, e o Fred só foi conseguir jogar praticamente 3 meses depois. Então ele convocou acreditando que ele ia entregar alguma coisa. Então, teoricamente, o Tite ele vai convocar alguns jogadores, independente do que aconteça. Então essa disputa, eu acho que fica muito mais em torno do Fabinho, que vem perdendo vaga para Bruno Guimarães. Gerson, acredito que infelizmente ele não vai ser um cara para a seleção. O Arthur era um jogador que eu tinha uma esperança muito grande, principalmente do Grêmio, não do Barcelona, mas infelizmente ele não conseguiu entregar. Então acho que o Tite está refém ao modelo dele, que ele não consegue enxergar o quanto ele tem de característica diferente para incluir na seleção. Quando ele convoca 11 titulares e 11 reservas, eu sinto que em algumas posições ele vai aglutinando, que é centroavante, ele vai levando Richarlison, Firmino, Jesus, Gabriel Jesus. São 4 jogadores que têm características distintas, mas na hora de encaixar 2 para jogar,
Ele não consegue casar os dois, ele não consegue colocar um jogador para fazer uma função e o outro para fazer uma outra função que combine. Ele vai meio que chamando para agradar a torcida em alguns momentos, em outros momentos simplesmente para poder manter a cadeira cativa de alguns jogadores. Não sei se você consegue entender a questão na dupla de ataque. Por exemplo, o Gabriel Jesus pode jogar junto com o Gabriel Barbosa. Consigo entender essa dupla bem. O Firmino consegue atuar bem com o Gabriel Jesus. Mas quando eu vejo ele colocando o Richarlison, que na minha opinião é um jogador que tem muita característica de se movimentar, dar dinâmica ao ataque, eu acho que ele brigaria mais na vaga com o Jesus. Não tanto com a vaga do Gabriel Barbosa, que é um finalizador, que é um jogador de presença na área, assim como eu vejo o Firmino. Mas na hora dele casar uma dupla para atuar junto com o Neymar vindo de trás, eu não consigo ver esse casamento atuando bem. E eu consigo ver isso também na região do volante. Quando ele coloca o Casemiro para dar uma sustentação, ele consegue encontrar um meio-campo sólido. Mas caso a gente perca o Casemiro numa partida de Copa do Mundo, vai acontecer o que está acontecendo desde 2010. Quando a gente perdeu o Ramires, quando a gente perdeu o Elano, quando a gente não tinha mais um primeiro volante reserva no caso, para poder assumir uma vaga. Então eu sinto que ele tem muita opção, mas quando ele precisa encontrar algumas situações se esse jogador sai, eu tenho que colocar um jogador com características próximas, ao invés de simplesmente colocar um jogador que vem sendo pedido. Eu acho que falta isso pro Tite e falta na questão da lateral esquerda que você citou, o Arana. Eu acho que o Alexandro é bom, mas mesmo com as carências do Arana de maneira defensiva, ele é melhor, ele vem pedindo, ele vem merecendo uma vaga, ele vem merecendo 2, 3, 4 jogos para poder se provar. Por exemplo, o Gabriel Barbosa, ele não se mostrou titular, mas eu acho que ele tem que manter essa convocação, colocando um pouco no banco, entrando em alguns minutos em algumas partidas. Acho que o Hulk sim mereça estar jogando, merece sair como titular de uma partida, porque são jogadores que a gente sabe que pode entregar. São jogadores que têm uma carência defensiva ou ofensiva ou de transição, mas a gente sabe que o melhor desse jogador é melhor do que outro jogador pode entregar. E querendo ou não tem como a gente falar que a gente vai colocar o Richarlison para jogar e vai marcar lateral, que é o que vem acontecendo. O Gabriel Barbosa ele vai marcar lateral. Não é a característica. Então eu acho que falta o entendimento de definir esse segundo volante e definir o reserva do Casemiro, para que dentro disso a gente consiga entender. Eu não acho que o Danilo seja o reserva do Casemiro imediato, mas o Danilo vem se mostrando em grandes jogos que ele pode ser um jogador interessante para essa função. Tem jogadores que conseguem entregar bem esse desempenho. Por exemplo, eu vejo o Paquetá e o Lucas Paquetá e o Bruno Guimarães no Lyon jogando muito bem. Mas só que a função que os dois jogam no Lyon é uma coisa, na seleção é outra. Eu acho que falta o entendimento do Tite pegar todos esses jogadores que você citou, entender a característica de cada um e criar encaixes para a equipe. Porque eu vejo o Brasil muito desajustado, é estático, alguns jogadores ficam na sua posição praticamente o jogo inteiro preso. O Gabriel Barbosa recebe 2, 3 bolas para entrar na área, é muito pouco. O Gabriel Jesus, se for parar para pensar, daqui a pouco ele vai ter mais desarmes do que o Casemiro. Porque ele tem tanta função de pressionar esse corredor, de tentar roubar a bola, que ele não consegue jogar. Então dentro disso, pensando nos ajustes, no que o Tite vem fazendo, porque a gente prevê algo em relação ao que a gente encontra como objetivo, é diferente do que a gente encontra como que o Tite vem fazendo. Então dentro do que o Tite vem fazendo, como que você enxerga o encaixe para um jogador que vem atuando de fora e não necessariamente vem atuando numa equipe que tem o formato de jogo do Tite? Como que você enxerga a seleção brasileira pensando nisso? Nos encaixes do Tite, que vai ser um ótimo atacante, que vai ser deslocado um pouco para o canto para fazer uma marcação, enquanto isso o Neymar fica flutuando pelo meio. Um ótimo lateral esquerdo que ataca muito bem, vai ter que ficar preso a todo momento e às vezes fazendo uma saída de 3 virando um zagueiro. Como que você enxerga essa questão do Tite e essa carência da variedade que o Tite já apresentou em algum momento? Eu acho que falta para o Tite entender, e isso eu concordo muito contigo, entender como o jogador atua no clube,
para adaptar essas ideias da seleção. Mas eu já estou percebendo, ao menos do finalzinho aí da Copa América e até nessas datas FIFA, que ele está mudando um pouco a forma de jogo, porque o que ele pensava não deu certo. Nesses últimos jogos ele testou o sistema com 2 meias, o Neymar de segundo atacante e um atacante junto com ele. Eu imagino que possa ser uma tendência esse jogo de duplas, uma dupla de volantes, uma dupla de meias e uma dupla de atacantes. Mas faltou ter os jogadores que ele tem com confiança para jogar. Ele tem muita gente ali que ele não sabe como aproveitar juntos, combinando as virtudes. Gabigol, Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison, e digo até mais, os atacantes de beirada, né? A gente viu como que o Vinícius Júnior não está sendo bem utilizado pelo Tite, e ele tem jogado muito bem no Real Madrid. Então, assim, acho que são várias situações e várias possibilidades também de encaixe. Entre alguns jogadores de elenco, eu imagino que o Tite já tenha muito firme para ele que o substituto do Casemiro é o Fabinho. Para mim está muito claro já há algum tempo. Eu não acho que ele vê o Fabinho como possibilidade, por isso que o Fabinho joga muito pouco, né? Porque na cabeça do Tite ele é um substituto do Fabinho, um substituto do Casemiro. E acho que segue uma lógica, né? São os primeiros volantes que geram esse combate, essa saída de jogo. E acho que pro sistema de jogo que o Brasil precisa ter, é muito estranho você ter Casemiro e Fabinho jogando juntos. Porque você perde um volante de saída. O Fabinho é um volante mais lento. O Casemiro também é um volante mais lento. Esse perfil de volante para jogar ao lado do primeiro homem, ele é diferente. E aí faz sentido você ter o Fabinho como uma alternativa. Mas o problema é que esse segundo volante a gente não tem um perfil pré-estabelecido. Na Copa América o Brasil jogou muito bem, tendo um volante, o Arthur, um controlador que muda o ritmo do jogo, que temporiza, que sabe como fazer essa bola chegar à frente. Por exemplo, o Fred já é diferente disso, o Fred é mais combativo, que nem sempre vai fazer essa temporização. São perfis de jogo muito diferentes. Eu imagino que o desafio para o Tite é conseguir encaixar, entendendo o que esses caras fazem nos clubes também, né? Por exemplo, o Gerson ele faz um papel mais ofensivo no Olympique de Marselha com o São Paulo. Ele tem jogado no entre linhas. Então, é um processo, é uma adaptação para conseguir fazer com que os jogadores encaixem. Eu tenho gostado muito dos jogos do Paquetá na seleção. Eu acho que ele está jogando diferente, mas ele tem uma virtude que é entender muito bem o jogo do Neymar. Então eles são jogadores que se complementam, e a seleção precisa de jogadores que complementem o Neymar. Acho que a questão para o Tite é entender o perfil de atacante que ele precisa ter, é entender de que forma ele vai usar o lado esquerdo complementando o Neymar, se ele vai utilizar um lateral que vai usar o corredor, se ele vai ter um Vinícius Júnior que pode trabalhar esse 1 contra 1 no lado esquerdo, que eu acho que ele usou muito pouco, se ele vai continuar utilizando o Richarlison como esse atacante para romper, e que muitas vezes o Richarlison deixa a desejar no sentido de finalização. Ele vai trabalhar o Jesus a partir da direita, se ele vai ter o Jesus como uma dupla de ataque. O Tite não tem nenhuma resposta, a gente está um ano da Copa. Então, são algumas coisas que ele precisa definir e que esses jogos com convocação completa vão ajudar ele a definir. Sistema defensivo, por exemplo, eu não vejo muito problema, porque o Brasil tem um padrão defensivo muito bom. Isso ficou provado. A gente viu o Brasil jogando com a dupla de zaga reserva e fazer um trabalho defensivo perfeito, com Veríssimo e Militão. Sendo que a nossa zaga titular é Marquinhos e Thiago Silva, que faz um trabalho de defesa diária quase perfeito. Então, assim, o padrão defensivo do Brasil é bom. A gente viu aquele problema na final contra a Argentina, que foi um erro de porte do Kenan Lodge e o gol do Di Maria, né? Mas, exceto isso, a gente viu um padrão defensivo bom. O Brasil tem um padrão defensivo ótimo. Para mim é a melhor seleção do mundo, no sentido de se defender e de conseguir negar chance ao adversário, né? A gente vê problema competindo em questões específicas, como foi ali contra a Bélgica, que teve 20, 25 minutos de desatenção, ou alguns momentos de erro defensivo, mas que de modo geral o Brasil tem um padrão. O problema é definir o que fazer do meio para frente, quem aproveitar e de que forma aproveitar. E é muito difícil a gente falar mas o Tite vai ter que fazer com o jogador tal e tal, porque cada convocação está trazendo muita gente diferente, né?
E o Gabigol teve muitos minutos em campo. Eu gostei um pouco do que o Gabigol ofereceu, sobretudo no movimento de desmarque, que ele é um jogador que é espetacular. O Gabigol não é um cara que vai te gerar um drible, né? Ele não é um driblador, ele não vai deixar o adversário para trás, mas ele tem movimentos que ele sinaliza muito o que ele quer fazer no jogo, né? Por exemplo, quando a gente vai falar do meio-campista que não mostra a intenção do passe dele e dá um passe, surpreende, a gente fala de um ponto positivo, e o Gabigol é justamente o contrário. Ele é um atacante que ele deixa muito fácil para quem joga com ele o que ele quer fazer. Quando ele faz esse facão para receber a bola, ele faz muito esse movimento. A gente sabe o que ele quer fazer. A gente vê a intenção do Gabigol quando ele acelera, ele toca a bola pro Neymar e ele se projeta para receber. A gente sabe o que ele vai fazer. E por isso eu acho que é tão importante ter um atacante assim, né? Ter um atacante que vai a todo tempo atacar o espaço e que vai buscar essa finalização. Acho que o Tite está procurando, ele não encontrou ainda, e ele precisa de mais testes. Então, quanto mais jogos ele tiver num curto intervalo de tempo e mais alternâncias ele der, melhor. Eu acho que falta o Tite trocar mais. Ele não está conseguindo aproveitar as capacidades de substituição e de alternância que ele pode ter. Porque o elenco do Brasil é um elenco muito rico, no sentido de te oferecer possibilidades, né? Eu não acho que o Brasil ele carece de material humano em relação a outras seleções, porque a gente pode falar que Portugal, Inglaterra, França tem muitos jogadores elite, mas o Brasil tem muito jogador bom e que já supriu em outros momentos, né? Acho que falta ao Tite reaproveitar isso. E um jogador que para mim faz muita falta e que eu queria ver de novo na seleção é o Filipe Luís. Acho que ele dá a consistência que os laterais esquerdos que a gente tem não dão. Mas acho que nesses testes, né, nesses jogos de eliminatória, o Tite vai se ver forçado a testar. E espero que no ano que vem o Brasil tenha testes contra seleções boas da Europa, porque aí a gente vai conseguir ver o que falta. E aí o Tite vai precisar e vai ter a obrigação de fazer um jogo com peças diferentes também. Sim, concordo. Eu acho que dentro disso, esses testes eles precisariam acontecer de maneira mais forte. A gente tem o Fabinho como, teoricamente, um jogador que vai ter, sei lá, 50 convocações e 100 minutos em campo. Ele joga muito pouco. Então, se a gente perde um Casemiro numa Copa do Mundo, a gente vai ter o Fabinho sem ter tido tantos testes. Sei que tem treinamento, tem tudo mais. O Fabinho recebe exatamente o mesmo suporte que o Casemiro em toda a convocação, isso é um fato. Mas estar em campo é diferente. Por exemplo, o Fabinho, se a gente for somar os minutos dele com o Lucas Paquetá, a gente vai perceber que o Paquetá está com muitos mais minutos, com irrisórias convocações a menos. Então acho que falta um pouco desse teste. Você citou a questão do Paquetá se entrosar muito bem com o Neymar. Eu sei que toda vez que tem jogo do Brasil, algumas pessoas postam alguma coisa do Coutinho em relação a isso, e muita gente da análise é combativa. Eu não acho que o Coutinho deva ser titular, mas o Coutinho em condição, bem fisicamente, ele merece minimamente estar no elenco. Apesar de que o Coutinho não vai ser aquele jogador que o Tite vai colocar na lateral, como ponta, e vai ter que ficar marcando lateral. Ele não vai aguentar fisicamente. Mas o Coutinho é um jogador que consegue trabalhar muito bem essa dupla com o Neymar. Sextou a questão das duplas. Então, naturalmente, vai surgindo um 4-4-2 dentro desse processo, que é um centroavante um pouco mais centralizado, o Neymar flutuando, dois pontas marcando o lateral, uma dupla de volante que vai ser o Casemiro e uma outra pessoa, e eu vejo um espaço para o Coutinho entrar nesse processo. Então, caso ele identifique uma situação, seria interessante ter o Coutinho numa Copa do Mundo para atuar 10, 20, 30 minutos, principalmente se ele estiver bem fisicamente, é claro. Mas eu sinto que falta um pouco disso. O padrão que ele encontrou na defesa é um padrão muito mais fácil de se identificar porque são jogadores prontos. A gente tem o Militão, que é um jogador que foi preparado no Real Madrid para assumir uma vaga e está conseguindo dar conta do recado. O Veríssimo já vem há muito tempo no Brasil jogando um futebol muito bom. Os três goleiros são bons. Sinto que a principal carência do Brasil que eu vejo não é por conta do jogador, mas sim pela característica de jogo do Brasil. São as laterais. Que eu sinto que as laterais vão falhar em algum momento. Porque eu sinto que elas são sobrecarregadas. O meio-campo é muito sólido. E eu sinto que ele traz os pontas para marcar muito, porque ele sente que os laterais
ficam sobrecarregados. Então, numa bola de inversão, numa bola de movimentação, não na saída de bola, a saída de bola é bem sólida, mas em torno do momento de que perde a posse de bola e tem que fazer uma transição, eu sinto os laterais muito frágeis. Então, dentro disso, eu acho que o Felipe Luiz ia agregar muito sobre a questão dele ter o entendimento de eu preciso atacar, mas eu tenho o meu espaço que eu vou proteger. E eu não sinto isso pela esquerda. Eu não vejo o Alexandro e o Renan Lodge como jogadores que entregam essa característica. Da direita, eu vejo o Danilo fazendo um processo e, querendo ou não, o Daniel vai voltar para a seleção logo. Isso é fato. O Tite não vai abrir mão do Daniel, independente do que ele faça. O Daniel pode continuar falhando com vários clubes no Brasil, que o Tite vai continuar chamando ele, porque ele tem a meritocracia dele, que eu não vou contestar, mas eu acho que é muito fálica hoje em dia. Então ele vai ter uma seleção que as laterais vão ser o ponto de desequilíbrio. E ele vai ter excelentes pontas em ótima fase, em momento agudo muito bem, que vão estar desgastados para poder atuar nesse momento de transição defensiva ou momento de proteção dos corredores. Daí dentro disso, já partindo um pouco sobre o final da nossa conversa, queria que você falasse como que você identifica essa Champions League que vem começando para esses jogadores do Brasil. A gente viu o Gabriel Jesus entrando e participando bem, a gente viu também o Coutinho entrando e ganhando minutos, a gente viu o Antony muito bem, a gente viu o Danilo numa Juventus que vem se reconstruindo junto com o Alexandro, teoricamente bem, atuando bem, desempenhando um papel muito interessante, porém diferente do que é feito no Brasil, com uma proteção muito mais tranquila para dar liberdade para eles criarem. A gente viu agora o Neymar fazendo um jogo que teoricamente não foi tão bom, mas é algo normal. O PSG vai oscilar nesse momento de construção de uma nova equipe. Como você identifica essa Champions League em relação aos jogadores brasileiros que já vêm atuando e aqueles que vão receber minutos nas próximas rodadas? Então, a gente conseguiu ver muito destaque nos brasileiros aí, e só para variar, né, a gente tem visto nos últimos anos mesmo os brasileiros se destacando bastante, principalmente nessa primeira fase da Champions, né? Então, entre terça e quarta a gente teve o Rodrigo fazendo gol no Real Madrid, a gente teve o Gabriel Jesus marcando no City, o Alexandro fazendo gol na Juventus, o Antony deixando 2 assistências no jogo do Ajax. A gente teve muitos brasileiros aí se destacando. O Vinícius Júnior fazendo um primeiro tempo ok no jogo contra a Inter, por exemplo. E o Neymar, que acho que entra muito na questão da falta de ritmo, né? Pesando muito a falta de ritmo pro Neymar. A gente vê que o movimento dele tá mais lento, porque ficou quase 2 meses sem jogar bola. E tá voltando aos poucos. Essa falta de ritmo, ela tá pegando muitos sul-americanos, no PSG principalmente. Mas, de modo geral, a gente teve muitos brasileiros bem. E fazendo um adendo sobre o Danilo, uma coisa que eu queria falar. Eu tenho visto o Danilo jogando muito bem na seleção brasileira. Me surpreendeu muito o encaixe do Danilo na Copa América e até nas eliminatórias agora, né? Eu acho que o Daniel Alves não ganhou posição porque o Danilo tá jogando muito bem. Na Juventus ele segue o mesmo... Eu gosto do Danilo, o Danilo tá bem, só que o meu ponto é que eu sinto que o Daniel vai ganhar na carteirada, esse que é o ponto, entendeu? Eu tenho muito medo disso e eu acho que Eu acho que o Dani tem essa hierarquia mesmo, né? De deixar essa impressão de que em algum momento ele vai ser o titular. Eu também acho que em algum momento isso pode acontecer. Talvez revezando aí, porque o Danilo tá me surpreendendo de verdade, assim. A chegada dele na Juventus não me empolgou muito. E eu lembro que ele até estreou fazendo gol na temporada passada contra o Napoli. E a temporada do Danilo, incrivelmente, na contramão do que foi a Juventus não teve um ano muito empolgante, né? Só que, incrivelmente, o Danilo foi um dos melhores jogadores da Juve na temporada passada e começou a temporada jogando muito bem. É engraçado a gente falar, né? Como que essa ideia de trabalhar os papéis dos jogadores no clube é trabalhoso pro Tite também. O Pirlo começou a fazer um trabalho com o Danilo para ele fazer a saída de bola como volante na Juventus. E o Massimiliano Allegri deu continuidade a esse trabalho. Então a gente via, por exemplo, na estreia do Campeonato Italiano, o Danilo jogando como volante, primeiro volante mesmo. Ele não jogou como lateral. E ele alterna muito essas funções, né, de jogar por dentro, de jogar
pela beirada, ele não é um lateral que vai todo o tempo buscar profundidade, então a gente sabe bem disso. E eu gostei bastante da partida do Danilo e do Alexandro, né? O Alexandro na Juventus, ele muitas vezes é um lateral que busca muito mais o gol. A gente viu na Copa América o Tite usando um pouco o Alexandro para finalizar, mas ele não é um jogador que te oferece tanto. E acho que até na forma de jogo que o Brasil precisa de um lateral, que é um lateral que seja mais associativo, né? Que participe mais combinando com o meia, o Alexandre ele não é a melhor opção. E até entra na questão de eu não preferir ele como titular na seleção, embora seja um lateral que ele faz o jogo dele muito bem feito. Acho que ele tem algumas limitações na parte técnica, mas o jogo do lateral ele faz muito bem feito. E entre outros brasileiros, a gente viu aí no destaque, que ao menos eu achei importante, né? O Fabinho fazendo um partidaço contra o Milan. Inclusive, as redes sociais do Liverpool elegeram o Fabinho como o melhor jogador em campo. O Fabinho, ele, na minha visão, ele foi o melhor jogador do Liverpool da última temporada. Uma temporada difícil, né? O Liverpool perdeu todos os zagueiros e o Fabinho acabou sendo um zagueiro por muito tempo. E depois voltando a jogar um altíssimo nível como volante. O Fabinho, ele no Liverpool, ele tem um cenário bem diferente do que ele encontra na seleção também, né? Isso é importante destacar. E é um volante pressionador muito bom, ele tem uma capacidade de pressão, de retomada muito boa, de chegada ao ataque muito boa também. E tem volantes que complementam ele melhor num modelo de jogo bem diferente do Liverpool. Por isso eu acho que não necessariamente ele deveria ser um titular da seleção brasileira, até porque está um passinho atrás do Casemiro no meu ponto de vista. E não que isso seja um demérito, tá? O Casemiro para mim talvez seja o melhor volante do mundo hoje. E a gente teve no Real Madrid, por exemplo, o Vinícius, que tá se soltando muito com o Ancelotti, e o Rodrigo, que incrivelmente joga melhor na Champions do que nos jogos de Campeonato Espanhol, né? O Rodrigo entrou muito bem no jogo contra a Inter, não só por ter feito o gol, mas é um jogador que deixa perigo constante em jogos desse tamanho. Acho que uma notícia ótima, talvez não seja um jogador para ciclo de 22, porque não tem essa consistência, mas e na seleção também não correspondeu, e acho natural, muito novo, mas é um jogador para prestar atenção. O Antony, que, como eu já disse, para mim já deveria ter sido convocado para a seleção. Eu gostei muito do primeiro tempo do Malcom no Zenit contra o Chelsea, em Stamford Bridge. Falaram muito da atuação do Claudinho, né, que foi a estreia do Claudinho em J-League. Para mim foi um jogo razoável, não acho que ele foi tão bem, mas o Claudinho, ele me parece ser um jogador que num processo de adaptação, ele está se adaptando mais rápido do que eu imaginava, e no Zenit ele tem tido essa confiança de jogar. O Zenit é uma legião de brasileiros, né? Também tem o Wendel, volante ex-Fluminense, o Douglas Santos, ex-lateral esquerdo do Atlético, todos eles jogaram de titulares contra o Chelsea. Foi um jogo competitivo, né? Foi um jogo difícil, um jogo bem difícil para o Chelsea venceu por 1-0, mas teve bastante dificuldade. O Thiago Silva entrou bem no jogo, né? E vale lembrar que o Tuchel tá tomando um cuidado com a minutagem do Thiago Silva, até pela idade, né? É um jogador mais propenso a lesões, então ele tem alternado entre jogar com o Christensen e jogar com o Thiago Silva como esse zagueiro central no trio. E o Thiago gradativamente fez um segundo tempo brilhante contra o Liverpool semanas atrás, um jogo que o Chelsea jogou com um jogador a menos. A gente está tendo aí muitos jogadores brasileiros que estão conseguindo pegar um ritmo, né? E por ser começo de temporada, a gente não tá tendo ninguém que tá sobrando. Talvez o Vinícius Júnior, que tá tendo um começo de temporada amador na Espanha, o artilheiro do Campeonato Espanhol. Eu acho que ninguém espera isso nesse início, esse start dele aí com o Ancelotti. E outros jogadores que a gente tá conseguindo ver, o Gabriel Jesus jogou aí pouco mais de 15 minutos contra o Leipzig e deixou um gol. E tem sido sempre um jogador importante para o Guardiola nessas competições. O Fernandinho também entrou muito bem, embora não seja radar de seleção mais, né? Então, do que eu estou lembrando aqui, a gente teve muitas notícias boas, e o fato de a gente ter muito jogador brasileiro espalhado ajuda, né? Me faz muita falta, eu queria muito ter visto isso, né? Uma pena que o Barcelona tenha negociado o Emerson como lateral direito na Champions, eu queria muito ter visto. E acho que é um jogador que, para radar de seleção, ele é importante, né? A gente precisa ter ele no radar aí, jogador que, para mim, se ele não pegar ciclo 22, ele tem tudo para ser o lateral direito titular para 26. Então, é um jogador que tem tudo para ficar na Europa, para ser um titular.
Ele teve a estreia como titular no Tottenham no final de semana, embora tenha sido uma derrota para o Crystal Palace, né? É um jogador que oferece muito, acho que tem um teto muito alto para chegar, acho que pode chegar muito longe. E no mais é isso, eu tô otimista nessa Champions, porque o fato da gente ter muitos brasileiros aí significa que provavelmente a gente vai ter um brasileiro bem, chegando longe. Falando no aspecto do time da camisa aqui, né, do PSG, eu acho que vai ser uma coisa que vai levar tempo. Eu acho que o Neymar ele começou a temporada numa marcha muito lenta. Esses 2 jogos dele no Paris Saint-Germain ele não jogou bem. E acho que tem muito a ver com volta de férias. O Neymar não fez pré-temporada, né? Então ele e Messi vão sentir um pouquinho esse começo. Não à toa o Mbappé está muito à frente deles do ritmo, porque o Mbappé ele teve mais tempo de treino, o Mbappé voltou antes. E a gente vai ver. Acho que esse calendário das eliminatórias ele dificulta um pouco para que os jogadores da seleção eles encaixem rápido, porque eles vão ter menos jogos, eles vão ter um tempo de retorno necessário, né? Para descanso, enfim. Mas eu tô otimista, acho que essa Champions ela vai dar alguns caminhos para o Tite. Basta ele aproveitar e acompanhar bem o que for acontecendo aí, né, nos grupos. Talvez eu tenha esquecido até de falar de algum dos times, né, por exemplo, o Fred no United, que não fez uma boa estreia, mas acho que muito condicionada pelo cartão vermelho do Wan-Bissaka e outros aspectos aí que a gente pode ver no jogo, mas tô otimista. É isso, e acho que para as próximas datas o Tite não só precisa, mas ele vai aproveitar o que outros jogadores brasileiros aí mostraram de positivo e como torcedor da seleção brasileira eu espero que assim seja, porque não falta material humano, não faltam possibilidades, né? E a gente está vendo isso aí durante os jogos da Champions League e aqui no futebol brasileiro também com algumas coisas mais próximas. Acho que a gente tem muita coisa para casar aí e muito talento. A gente fala muito de a geração não é boa. Não é a melhor geração, acho que nessa década a gente está passando pelo primeiro momento de não ter um jogador que vai disputar por briga de melhor do mundo entre os brasileiros, mas talvez seja o último momento, né, para complementar o Neymar, que a gente tenha tantos jogadores surgindo e jogadores bem em centros diferentes da Europa. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso e torço para que aproveite para 22. Acho que não está no radar, mas o Maicon também fez uma partida muito boa no Shakhtar. O Maicon que já vem atuando há bastante tempo. O Tite conhece, porque trabalhou um pouquinho lá na época do Corinthians. Um jogador que eu acho que tem muita característica positiva. Acho que seria um jogador interessante para se pensar caso ele conseguisse a manutenção. E citando a questão da zaga do Chelsea, que você citou, eu acho que um processo que foi feito com o Rudiger foi um processo muito bacana de entender a característica dele e potencializar o seu jogo, é o que eu sinto faltando no Tite. Por exemplo, você citou o Danilo fazendo um processo quase como um volante. Uma transição que foi feita com o Fabinho no Mônaco. Durante muito tempo, o Fabinho no Mônaco ele era um lateral direito barra volante barra lateral direito. No Liverpool ele se consolidou como um volante, até mesmo virou um zagueiro na necessidade. Eu sinto que não que a defesa precise disso, mas eu acho que iria fazer com que a defesa fosse um pouco mais sólida nesse processo que ele queira fazer uma saída de 3, que ele queira trazer um lateral para ajudar mais na recomposição, para liberar um pouco mais o lateral esquerdo. Mas eu sinto falta dessa transição de entender que se ele pega um centroavante e coloca esse centroavante para ser um ajudante de lateral na direita, é uma mudança muito mais drástica do que ele simplesmente colocar um Fabinho e Casemiro numa situação de dupla, traz esse jogador para vir um pouco mais pela direita, para dar uma sustentação pelo lado direito e libera um lateral para fazer uma marcação um pouco mais alta e mantém o seu ponta com as características preservadas. Então, teoricamente, ele ia perder na saída de bola, caso ele tivesse um Casemiro e Fabinho? Acredito que sim, mas o Fabinho vai dar uma sustentação defensiva maior para ele poder liberar um pouco mais o lateral direito, liberar um pouco mais o lateral esquerdo e ter os seus pontas com as características de receber uma bola no contra um.
Então, o que eu penso é que não penso em mudar o que vem sendo feito bem, mas eu sinto que ele muda de maneira drástica algumas coisas muito utópicas e algumas outras que ele poderia mudar para potencializar, ele não vai fazer. Então, teoricamente, o Brasil vai ser refém do que a defesa está certa, a gente toma pouco gol, a nossa volância está certa, a gente toma pouco sufoco em relação a ter jogadores dentro da nossa área. Então a gente vai estar tomando gol em erro de marcação individual em lançamento, em bola parada, coisas do tipo. Então eu sinto que o Tite ele não vai mudar. Então ele não vai pensar em algo para liberar os pontas, ele não vai pensar em algo para poder ter os laterais em fase ofensiva. Vai ter o Alexandre? Vai ter o Alexandre, mas o Danilo não. Diferente da seleção de base, que a gente viu em vários momentos o lateral direito cruzando e o lateral esquerdo fazendo gol. Era uma característica que eu via bastante na seleção de base. E na principal, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o Danilo ir para o fundo, cruzando e o Alexandre fazendo gol. Eu não consigo imaginar o Alexandre ir para o fundo e o Danilo estar na área. Então essa carência eu sinto falta. Então essa sustentação defensiva fica muito refém de algumas coisas que o Tite não vai mudar. Mas de maneira irônica ele muda algumas outras que são muito mais drásticas. Eu acho que o que ele precisa evoluir, ele teve tempo. E ele respondeu, eu não quero evoluir isso. A minha defesa está bem aqui, eu vou ficar tomando gol apenas de bola parada, de erro de passe, alguma situação assim. No jogo posicional eu não vou tomar gol. Ele está feliz com isso. Então eu sinto que falta um pouco disso. E vendo as grandes seleções da Europa atuando, eu sinto que faltam grandes embates. Eu não sou um crítico do Tite em relação àquele que ele saia. Pelo contrário, eu quero que ele fique. Mas eu quero que ele tenha uma variedade. Porque eu sinto que se o Brasil pegar a Bélgica novamente, vai ser o reflexo do que já foi. Ainda mais agora com o Hazard voltando a jogar um pouco mais do que estava naquela época. O De Bruyne ainda melhor. O Lukaku ainda melhor. O Courtois, que pegou muito. Estava em uma fase, agora ele está bem. Então eu sinto que o Brasil ele evoluiu muito pouco da geração de 2018. Teoricamente apareceram novas peças, só que as novas peças não foram bem encaixadas. E as outras seleções, a gente viu na Eurocopa, muitas seleções medianas entregando jogos disputados contra grandes seleções que também evoluíram. Então eu sinto que infelizmente o Brasil evoluiu pouco em relação ao que as outras seleções evoluíram e o principal, os encaixes. Por exemplo, você vê um Jota em Portugal, cara, quem falaria que o Jota ia estar tão bem em Portugal? Quem falaria que ele ia estar tão bem no Liverpool? Ele foi começando a atuar bem no Liverpool, já tinha feito boas temporadas, foi encaixado na seleção, onde ele pode render. O João Félix não estava atuando tão bem, perdeu espaço. Outros jogadores foram entrando. Então, esse encaixe que eu acho que falta para o Tite. Ele tem o entendimento de que o jogador está crescendo muito fazendo isso, então eu vou colocar ele para fazer a mesma coisa. O Vinícius Júnior que você citou, ele é bom. Ele merece ter oportunidade. Ele tem muito hate por conta de algumas coisas, mas eu acho que é muito hate em relação ao Flamengo. Que as pessoas querem criticar o Flamengo e utilizam o Vinícius Júnior como boi de piranha. Então, eu acredito que o Vinícius Júnior, numa ponta, para receber e ir para um contra um, ele vai errar? Vai. Mas ele vai prender um jogador numa transição, ele vai conseguir fazer com que a equipe adversária fique um pouco mais reticente em liberar os laterais. O Gabriel Jesus vem atuando bem de ponta direita, mas deixa ele e o Vinícius Júnior tentar criar jogo. Coloque o Antony do lado, um Gabriel Jesus do outro, e deixa os caras criar jogo, deixa os caras pressionar o atacante. Deixa o Neymar vir um pouco mais descansando no meio campo, não tem problema. Mas dê uma sustentação em que você vai manter os seus laterais adversários presos. Porque se você segura os dois laterais, naturalmente o seu volante e o seu lateral vai ter uma vida um pouco mais fácil. Você vai ter uma vantagem numérica um pouco mais significativa. Eu sinto que falta isso do Tite. Mas não adianta nada eu falar que falta e eu saber que ele não vai mudar, ele não quer mudar. Então acho que dentro disso a gente consegue entender bastante essa questão de como a gente vê e como o Tite quer ver. Então daí dentro disso a gente vai seguindo agora para a parte final, Matheus. Se você tiver algum destaque de qualquer coisa que a gente falou, tiver rede social, algum canal que você quer deixar de indicação pra gente, o microfone é aberto, pode falar.
Então, primeiro eu quero agradecer. É uma conversa que ela sempre vai render, né? E é até bom que renda, eu gosto muito de discutir essas ideias. E assim, principalmente entrando não só nesse assunto de seleção, mas é tanta coisa que dá para conversar, é tanta coisa, tanta possibilidade, que se deixar fica aqui o dia inteiro comentando. Eu, primeiro, falar que estou agradecido de estar aqui, de falar um pouquinho, de poder comentar um pouquinho também. E quero deixar fazer meu jabazinho aqui. Primeiro falar um pouco das minhas redes, né? E onde eu comento, falo muito sobre futebol. Eu estou muito no Twitter, que é onde eu mais falo, né? Então, @Matheus E. Souza. Matheus, um é de Eduardo e Souza, com Z no final. Estou sempre lá falando de futebol, falando muito, combinando entre futebol internacional, futebol nacional. Falo muito sobre seleção brasileira por lá. E também no Instagram, Matheus em Análises. Matheus underline em underline análises. Ou se digitar pesquisa Matheus em Análises também vai aparecer. Tô lá falando um pouquinho menos, com uma frequência um pouquinho menor. Ainda tô pegando o costume de usar o Instagram, de aproveitar os stories, fazer as publicações. Produzir conteúdo no Instagram é um pouco mais trabalhoso, mas a gente está tentando também. E como eu tenho estudado, estou estudando ainda, né? O tempo nem sempre ajuda, mas a minha ideia é falar mais sobre futebol lá, fazer algumas lives, fazer alguns conteúdos mais interativos e pegar um público diferente também, né? No Twitter as pessoas me conhecem um pouco mais, no Instagram nem tanto. E tô sempre por aí, às vezes escrevendo alguns textos, no YouTube também, como Matheus e Análises, pretendo voltar. E todas essas redes falando disso, falando de futebol, como estou falando aqui. Tentando sempre nessa proposta de fazer o assunto vir de uma forma um pouco mais prática, facilitar o entendimento também. Eu vejo que que o número de pessoas que se interessam em ver o jogo, felizmente, é cada vez maior. E nosso trabalho das pessoas, o MW é um precursor também, é muito importante. E as pessoas se interessarem nisso é muito legal. A gente vê que, ao menos de pouquinho em pouquinho, o debate sobre o futebol no Brasil ele começa a mudar, isso é bom, acho muito bom também. E, de forma geral, é isso, agradecer e deixar esse espacinho aí também para quem gostou, né? Caso tenha interesse em me acompanhar nessas redes aí, eu tô sempre por lá. Desde já, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e é isso. Estamos aí, sabe, numas próximas oportunidades também e agradecer mesmo. Pô, quem agradece é a gente. Foi um bate-papo muito bacana. Certeza que o pessoal gostou bastante. E assim como eu fiz com o Filos, que eu pedi para ele indicar uma pessoa e ele te indicou, a gente vai manter a mesma lógica. Então eu queria que você indicasse qualquer pessoa. Não importa se é um canal grande, se é um canal pequeno. A gente até pede para que sejam pessoas que queiram ter o espaço para poder debater assim como você. Pessoas que vão estar conversando com a gente, vão estar mostrando seu trabalho, vão estar passando. Porque às vezes as pessoas falam assim, manda mensagem assim, pô, conversa com tal pessoa, conversa com tal pessoa. Eu falo assim, poxa, mas você quer que eu converse com o Bruno Formiga? Mas o Bruno Formiga já tem 30 vídeos por dia falando sobre tática. Então você já vê ele muito fácil. Você já vê essas pessoas da TV muito fácil. Então peçam pra gente canais de pessoas que estão começando. Pessoas que estão começando a produzir o conteúdo há pouco tempo. Por exemplo, você está há 6 anos conversando com a gente. Eu tenho certeza que muita gente do MW passou 6 anos querendo a resposta de algo que você já estava entregando. Então a gente quer grandes canais fora da mídia. Então eu queria que você indicasse alguém pra gente, alguém que já está fazendo conteúdo há bastante tempo, mas precisa desse espaço, precisa conversar com a gente, precisa debater. Passa pra gente uma sugestão aí. Eu vou sugerir um antigo companheiro, antigo não, né? Bem recente companheiro de trabalho daqui, e que ele aborda uma ideia parecida com a minha e ele acompanha o América no Super Esportes, que é o Lucas Bretas. Ele tá no Twitter como Lucas C. Bretas e participa também de uma página que aborda futebol mineiro, que chama
futebol, serva e queijo. Como o nome diz, né, eles trabalham muito com aquela coisa do mineiro, né, que tá ali comendo um queijo, tomando uma cervejinha, conversando de uma forma um pouquinho mais livre, né? Mas falando dos times de Minas, é uma abordagem tripla, Atlético, Cruzeiro e América. O Lucas, ele também se interessa muito por essa parte de entendimento de jogo, e o conteúdo dele, falando sobretudo do América, é um conteúdo muito rico. Então, assim, é a minha indicação. O Lucas é muito bom no que ele faz, e tem também como vantagem que é uma pessoa que está sempre disposta a aprender. Então, acho que vai ser uma conversa muito produtiva, e é uma pessoa bacana que vai oferecer muito aí, e é um papo que vai render bastante. Então, a minha indicação é o Lucas Brito. Tô pensando em fazer uma filial da MW em Minas Gerais, porque já teve Felipe Simonetti, Léo Rezende, Léo Gomide, a Lara Maciel. Aí eu saio da MW, vou na casa dos meus sogros, os dois são mineiros, então é um pessoal muito bacana. Tô gostando bastante de conversar com Bom, o bom, pessoal. pô. Ainda lembrando de faculdade, eu estou aqui de Londrina, daí de Minas Gerais, o nome dele é Rodolfo, mas o apelido dele virou Mineiro, por conta dele ser daí também. Ele é de São João del Rei. Ele costuma brincar que São João del Rei gerou duas Ah, que pessoas. pertinho, pô, Ele, que ele pertinho. fala que gerou duas pessoas, que foi ele e o Thiago Galhardo. E como ele é flamenguista, ele não gosta do Thiago Galhardo. Ele sempre falava assim, pô, toda vez o Thiago Galhardo, Thiago Cara, Galhardo, Thiago Galhardo. as cidades daqui próximas, né? O pessoal, principalmente com o jornalismo, né? Quando não vem para BH, vem para cidades daqui, ou então vai para Viçosa, né? Que é um pouquinho mais longe, mas São João del Rei, Ouro Preto, aqui, as cidades próximas aqui tem muita coisa, cara. E Minas Gerais, não é por eu ser mineiro, não, mas o pessoal de Minas Gerais é muito bacana, assim. Aqui é um lugar que, de verdade, tem muita coisa boa, assim. A galera de fora de Minas eu já aconselho mesmo, porque quem vem para Minas Gerais pode vir, vai conhecer, vai ter muita coisa boa. Não só nesse aspecto dos entendedores de futebol, mas as cidades em si. Belo Horizonte eu sou suspeito para falar, né? Eu amo Belo Horizonte, mas as cidades do interior também, Minas Gerais é um lugar muito bacana mesmo. Você falou de Ouro Preto, eu lembrei de mais um, o Renato Moreira, que trabalha com futsal também, gente boa também, mais um de Minas. Tô falando, cada vez que eu penso, vai lembrando mais um de Minas. Mas realmente vamos tentar conversar com o pessoal de Minas para tentar fazer essa entrevista com esse pessoal. E quem sabe aí algum dia eu apareço em Minas aí, passando a pandemia, fazendo alguma coisa aí, criando algum Venha, conteúdo. venha. Sempre, eu sempre falo com o pessoal de Minas assim, eu sempre brinco com a minha namorada e falo assim, pô, tô indo pra Minas, já chego lá perguntando se tem queijos, tem as coisas. E todo mundo que fala assim, você vai pra lá, não falta comida, não falta pessoal conversando, não falta pessoal querendo convidar pra ir na casa, um pessoal muito receptivo. E todas as pessoas que eu tive contato, não tenho Muito. nem palavra pra descrever. Cara, muito, muito, muito. Aqui é. A galera, de modo geral, é muito receptiva, e a comida mineira é outro nível. Se tiver a oportunidade, venha, venha mesmo, que você vai gostar. Eu não sei se você conhece tanta gente assim pessoalmente de Minas, de outras cidades, mas acho que você vai ficar encantado, cara. Porque Minas Gerais principalmente com comida. Quem gosta de comida aqui não falta, não falta. É um lugar que realmente você vai chegar e vai ser muito feliz. E não é nem porque eu sou do Paraná, não. Sou do Paraná, mas eu sou do norte do Paraná. Que o pessoal é receptivo. Às vezes eu falo que eu sou paranense, o pessoal fala assim, pô, então você é lá de Curitiba, lá o pessoal mais frio. Eu falo, não, sou daqui do norte, pessoal pioneiro, que puxa o R, pessoal bretão, pé vermelho. Então, tô acostumado já. E eu vejo o pessoal de Minas Gerais sem palavra. Pessoal muito receptivo. Sempre quando a gente pede qualquer coisa, pessoal muito solícito. Então, já fica aí o recado pro Bretas, a gente vai estar perseguindo você, a gente vai estar trazendo você, nem que seja a força para estar conversando com a gente aqui. Beleza, Matheus? Ele vem. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Espero ter contribuído bastante aí no debate. E venha a Minas Gerais. O Vou convite sim, foi se Deus feito. quiser. Tem três coisas que eu tenho que fazer em Minas Gerais, que é assistir um Cruzeiro Atlético no Mineirão,
conhecer a família da minha namorada e assistir um dia o duelo nacional de MC lá do viaduto lá. São 3 coisas que eu quero. Uma do futebol, uma do coração e uma da música. Cara, 3 coisas que eu quero fazer um dia em Minas o Gerais. viaduto é sensacional, você vai gostar muito. Spoiler, o viaduto é muito bom, cara. É muito, muito, muito bom, muito bom. Você vai vir uma vez e vai querer ir várias. Assim, eu não sei como tá agora, né, pós-pandemia, mas pré-pandemia, a área do viaduto ali é uma área que tem muita coisa, que tipo da estação central, então o que tem de rolê por ali, você vai ficar de cara, você vai gostar muito. Então são 3 coisas que eu quero fazer. Então, pessoal de Minas Gerais aí que está assistindo aí, deixa o convite. Já estou vacinado, mas passando um pouquinho da pandemia, me convidem porque estou a fim de conhecer o Brasil ainda mais. Agora, se Deus quiser, voltando os jogos, quem sabe uma equipe aí de Minas Gerais queira jogar contra a gente aqui do Londrina da base, a gente conheça aí. Mas passando tudo isso, eu tenho certeza que Minas Gerais é um lugar que eu tenho muito carinho. Beleza, Matheus? Bom. Fica com Deus aí, pessoal. Obrigadão.